Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Que beleza. Vasco líder do campeonato. Uma grande atuação do Vasco ontem no Ceará, vencendo o Vozão por 3-0. Gol categórico de Felipe Bastos aos 47 do segundo tempo, deu a liderança ao Vasco da Gama. Esse jogo foi atípico para nós, torcedores, porque normalmente a gente vê futebol na poltrona ou então nos estádios, sentado conversando, eu às vezes com meus filhos, com meus amigos, e ontem foi diferente, por isso que eu estou dizendo que foi diferente. Não é que o Vasco tenha sido feito um jogaço, não, é porque eu e o Zé Luiz da Silva, torcedor confesso do Vasco da Gama, não muito feliz com a atuação, com a situação atual do Vasco, vendo lá em Guarapari, sentado na sua poltrona favorita, vendo o São Paulo jogar contra o seu Bahia. Aquele empate de 1-1, um jogo feio, jogo ruim, jogo que o Fernando Diniz mostrou mais uma vez que o time dele não chuta a gol, e eu aqui na minha casa, sentado na minha poltrona favorita, assistindo Vasco da Gama e Ceará na telona e o São Paulo no computador. Sentadinho, conversando nós dois pelo telefone, e eis que o Vasco começa a fazer uma grande partida. Eu falo para ele: Zé, o Vasco está fazendo um grande jogo, está merecendo. Mas quando eu falei merecendo, o Cano fez 1-0. Ele falou: não, deixa quieto. Então tudo bem, mas agora então a gente começou a conversar sobre o futebol, sobre os jogos, sobre o Diniz, aquele negócio todo, e a conversa chegou a possibilidade do Vasco ser líder. Eu falei assim, aí já estava praticamente quase no fim, falei, infelizmente não vai ser hoje, porque o Vasco precisa de mais um gol para chegar na liderança. E o Felipe Bastos me faz um golaço maravilhoso e bota o Vasco na liderança pelo saldo de gols, espetacular. E eu digo que o Vasco é líder, mais líder ainda, porque ele tem 3 jogos, 3 vitórias. Ele venceu o jogo em casa, ele passou pelo São Paulo na primeira rodada, quando ninguém esperava, sinceramente, nem o mais fanático do torcedor vascaíno esperava que o Vasco fosse fazer o que fez. O Vasco não jogou a primeira rodada, né? O jogo contra o Palmeiras foi adiado. O Vasco estreou na segunda rodada e fez aquilo que o pessoal diz assim, tem que vencer de qualquer maneira, se não vencer está roubado, e o adversário é Sport. Mas era dentro de casa, e dentro de casa tem que fazer o serviço. Foi vencer o Sport por 2-0. Ah, mas venceu porque o Sport está uma baba. Venceu o São Paulo por 2-1. Ou seja, o Vasco pegou no tranco, 2 jogos em casa deram o Vasco a garantia. Eu hoje pela manhã recebi uma mensagem do meu sobrinho querido, do Gabriel Azevedo, outro vascaíno fanático, dizendo que eu tinha que comentar sobre o Vasco. Claro que eu tenho que comentar sobre o Vasco. O Vasco hoje é o líder do campeonato. Tudo bem, são 3 jogos, 3 vitórias, 2 dentro de casa e uma contra o Ceará. Uma contra o Sport e outra contra o São Paulo, que está na tábua da beirada. Mas são vitórias maiúsculas. São vitórias que colocam o Clube de Regatas Vasco da Gama no seu aniversário hoje. Parabéns, vascaínos, parabéns, instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, pelo aniversário de hoje. São vitórias que colocam o Vasco num patamar bem elevado daquele que era do ano passado. Gostei muito do jogo. E com detalhe, eu vi os 2 jogos, vi contra o São Paulo e vi hoje. E um detalhe muito interessante tem que ser colocado. O time está ajustado nas 3 linhas do campo, os 3 setores das 3 linhas do campo. Os zagueiros, a defesa, mesmo sem o Pikachu. No meio campo do Vasco está compacto. E o ataque tem o Germancano, que eu vou te contar, para mim é o fenômeno do futebol brasileiro hoje. 16 gols, 12 gols em 16 jogos, é uma média extraordinária, principalmente para jogador no nível do futebol brasileiro. O argentino chegou dizendo aí, cheguei para ser ídolo, e realmente chegou para ser ídolo. Gostei muito. Agora a comprovação disso tudo será no domingo, aí sim. O Vasco terá um teste muito forte, fortíssimo, contra o Grêmio, jogando em São Januário. Quer dizer, em 4 partidas o Vasco terá
3 em casa, seria a chance do Vasco firmar, porque depois começa a sair, aí tem que... Mas já saiu ontem, né? Já saiu ontem e venceu por 3-0 com uma facilidade incrível, que poucos times chegam lá em Fortaleza e fazem o que o Vasco fez em cima do Ceará. 3-0, naquele jeito, não tem contestação. Esse que é o principal objetivo do Vasco, mostrar que ele vence convencendo. E eu estou gostando do time do Ramon. Por sinal, fazendo um trabalho espetacular. Já passou a ser bestial. Daqui a pouco a gente vai ver se ele vai ser besta, porque a torcida não perdoa. Com a torcida é assim. Vocês viram o que aconteceu com o Sampaoli. Então, ontem teve os 2 jogos a mais que completaram a rodada. A vitória do Santos. Olha aí, o Santos com o Cuca, o que está arrumando, viu? O Marinho está jogando uma barbaridade. Diz que o Marinho está doido para sair do Santos, por isso que ele está jogando essa barbaridade. Toda vez que ele quer sair de um time, ele começa a jogar muito. Eu não acredito não, o Santos está arrumado o time, o Marinho tem um salário muito bom, muito alto, e não tem no mercado brasileiro alguém para pagar ele atualmente que ele ganha no Santos, não. Então, o Santos venceu, o São Paulo mais um empate frustrante para a torcida tricolor, que está aí já por aqui com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, o Raí chegou hoje e disse que ele vai permanecer no comando do time. E para mim, a grande surpresa desse campeonato realmente é a péssima situação do Flamengo. O Flamengo hoje está na zona do rebaixamento, minha gente, viu? Se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo estaria rebaixado. O Flamengo tem 4 pontos, junto com o Sport, com Fortaleza, com Fluminense, com São Paulo, com o Atlético Goianiense, com o Corinthians. Todo mundo ali, do 11º ao 18º lugar, 17º lugar, todos com 4 pontos, que sobrando aí a diferença de saldo de gols que está aí. Então o campeonato começa bem engrapado, mas já com candidato ao rebaixamento. Alguém me diz aí que os 3 que estão com 2 com 1 ponto, Ceará e Goiás em 4 jogos, e o Curitiba com nenhum ponto em 4 jogos, já começa a aparecer candidato ao rebaixamento, né, minha gente? Então tudo bem, amanhã eu vou comentar a próxima rodada, que tem Vasco e Grêmio, tem Atlético Paranaense e Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, então, outra vez, você vai ter que mostrar que São Paulo não chegou para brincar. Tem Goiás, o clássico goiano, Goiás e Atlético Goianiense, Flamengo e Botafogo, clássico carioca, 11 da manhã, minha gente. Vasco e Grêmio, Palmeiras e Santos, clássico paulista, Bragantino e Coritiba. Bragantino mais uma chance aí de subir. E Sport São Paulo, Ceará e Bahia e Corinthians e Fortaleza. Rodada boa. E sábado, são 3 jogos no sábado e o resto todos no domingo. Deixa eu ver se tem jogo segunda-feira. Não tem jogo segunda-feira não. São apenas um jogo aqui que foi adiado para 25 de agosto. Corinthians e Fortaleza não jogam no domingo. Jogam na quarta-feira, dia 26 de agosto. Então a rodada está aí completa para você. Gostei do Vasco. Meu comentário hoje foi somente para mandar um abraço para o Gabriel Azevedo, meu sobrinho lá em Santo Antônio de Pádua, torcedor do Vasco, e a todos os torcedores vascaínos que estão aí curtindo essa merecida primeira colocação, porque o time está demonstrando em campo que tem qualidade, não é aquele time que todo mundo achava que ia ser apenas um complemento no meio tabela. Em 4 rodadas, ok? Em 3 jogos, em 4 rodadas. Vamos aguardar o futuro do Vasco da Gama. Não é hora ainda de ficar empolgadão, mas vamos com calma, que o time está merecendo ficar na primeira colocação. Bom final de semana para vocês. Só um lembrete. Hoje tem a decisão da Liga Europa, às 4 da tarde, na Foco de Esporte. Internacional de Milano contra Sevilha, de La Espanha. Ok? Jogo bom de ver. 2 times copeiros, 2 times de alto nível no futebol italiano e espanhol. Grande abraço, gente. Bom fim de semana e até amanhã.